campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do Grupo Espírita Francisco Xavier e a leitura do livro Justiça Divina. E no texto de hoje, nós vamos então por título, capítulo 12, nas leis do amor. Vamos conversar então um pouquinho sobre as leis do amor. Esse texto foi coletado na reunião pública de 27 de fevereiro de 1961. E Emmanuel nos doa, então, alcança para nós esse texto que diz assim: se alguém te fala em descanso inútil depois da morte, pensa nos que sofrem por amor na experiência terrestre. Indaga das mães devotadas que teriam coragem de relegar os filhos delinquentes à solidão da masmorra. Preferem chorar na pocilga trabalhando por eles a morarem no paraíso com o peito rebentado de lágrimas. Pergunta aos pais, afetuosos, que pediram a força para os rebentos do próprio sangue, comprometidos em débitos insolúveis. Escolhem as condições das grilhetas, de modo a vê-los recuperados, renunciando aos prêmios que a sociedade lhes destina a honradez. Inquire as esposas abnegadas que deixaram companheiro enredado na loucura para brilhar num desfile de santidade. Disputarás as vigílias no manicômio para servi-lo, fugindo aos louros da praça pública? Interroga do amigo verdadeiro se deixará o amigo confiado em dificuldades? Aceitará partilhar-lhe as provações, recusando os privilégios com que o mundo te acene? Isso acontece na terra, onde o amor ainda se mistura com o egoísmo, qual outro perdido na ganga do solo. Para além das cinzas do túmulo, a paz de consciência e a alegria profunda no dever nobremente cumprido. Mas se te afeiçoas a bondade, a renúncia, poderás, se quiseres, continuar auxiliando os entes amados que aprendeste a venerar e querem ou prosseguir exaltando os ideais e as tarefas edificantes que abraças. À medida que penetramos nos segredos do amor puro, vamos reconhecendo que ninguém pode ser realmente feliz sem fazer a felicidade alheia no caminho em que avança. O próprio Criador determinou que a noite se cobrisse de estrelas e que o espinheiral se levantasse recamado de rosas. Trabalhemos e sofreremos, assim por amor, pelos séculos adiante, ajudando-nos uns aos outros a erguer a felicidade de nosso nível, até que possamos entrar todos juntos na suprema felicidade em que consiste a nossa união com Deus para sempre. Pois então, Emmanuel nos fala de amor. E a gente, nessa escola de amor, que nos ensinaram, a gente ainda está patinando um pouquinho, estamos aprendendo um pouquinho cada dia, ao longo dessa escola de amar, que é a religião que Jesus nos trouxe, a religião de Jesus era o amor, sabia? Então, a necessidade que a gente acabe se desfazendo de alguns conceitos, de algumas compreensões, de alguns preconceitos sobre o amor na forma com que nos ensinaram, na forma com que a gente percebe ainda hoje que o amor é muito mais que a nossa compreensão alcança. E com base nisso é que Emmanuel nos escreve: quem ama não deixa ninguém para trás. Quem ama sofre junto. Quem ama, mesmo em silêncio, apoia. Quem ama aprende que o amor pode ser transcendente. E quando a gente começa a perceber que temos a capacidade de amar mais alguém, de incluir mais alguém no nosso coração e de perceber que o nosso coração tem muitos lugares a serem preenchidos
com as pessoas que a gente vai ao longo da nossa caminhada aprendendo a amar, não é mesmo? E devagarinho a gente vai ampliando essa nossa compreensão até perceber o quanto Jesus nos ama e o quanto Jesus nos estimula nessa caminhada através do exemplo que Ele deu para nós, que Ele deixou para nós, para que a gente ao longo do tempo percebesse, usasse o nosso raciocínio, o nosso emocional, o nosso sentir, o nosso viver, o nosso compreender, e devagarinho nós vamos percebendo ainda o quanto estamos presos em facetas de ilusão e ignorância que ao longo de séculos a gente cultivou e que na existência atual estão ainda cristalizadas em nós, para que a gente aprenda a se livrar dessas prisões, desses equívocos, porque vejam bem, uma atitude equivocada é possível nas nossas vidas, mas uma compreensão equivocada é mais grave ainda, porque sendo uma percepção equivocada, todos os outros comportamentos que têm por filtro, que têm por visão essa percepção equivocada nossa, equívocos são. Então a gente não consegue perceber ainda o quão equivocado está. Mas estamos a caminho. Logicamente que não vamos exigir de nós a perfeição, isso seria uma crueldade, mas vamos fazer força para amar mais, para amar melhor, para entender que às vezes o perdão é a solução da liberação dos pesos que carregamos através de muitas encarnações e que às vezes repercutem e reverberam na existência atual. E por isso Deus nos colocou em sua bondade os nossos amigos, os nossos irmãos e os nossos credores, os nossos devedores, às vezes todos numa família, para que a gente aprenda a conviver, aprenda a se relacionar, porque não existe amor de uma pessoa só. Existe amor entre o relacionamento entre as pessoas. E devagarinho temos que aprender isso. A base do amor, primeiro, é um relacionamento. Por hoje era só. Fiquem com Deus, fiquem em paz e até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site